Nessa nossa conversa, vamos refletir a respeito da perspectiva interdisciplinar sobre a área de linguagens. Vamos pensar sobre a prática pedagógica dos professores de língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, de forma integrada, de forma interdisciplinar. Para isto, gostaria de propor uma abordagem prática sobre as competências e as habilidades no planejamento pedagógico do professor. Podemos considerar as competências específicas de área, como as 6 competências específicas da área de linguagens, assumindo o papel, sendo adaptadas para os objetivos gerais de projetos interdisciplinares. Se vamos propor um projeto que vai integrar língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, que são os componentes da área de linguagens, podemos recorrer às competências específicas de linguagens para elaborarmos o objetivo geral do nosso projeto, já que essas competências envolvem habilidades, saberes, atitudes, valores que são propostos, que devem ser trabalhados nos componentes da área de linguagem. Uma outra dica é nós utilizarmos as competências específicas de componente curricular como os objetivos gerais de projetos específicos. Então, se o professor de arte for desenvolver um projeto específico do seu componente, ele pode, então, olhar para essas competências específicas de arte e, então, elaborar o seu objetivo geral, já que essas competências específicas do componente abrangem os saberes, as habilidades das diferentes unidades temáticas desse componente. E, por fim, nós podemos olhar para as habilidades, que são os objetivos de aprendizagens propostos na base para cada um dos componentes curriculares, como sendo os objetivos específicos do meu projeto, da minha sequência didática, do meu plano de aula. Então veja que nós começamos a trabalhar na prática com as competências e as habilidades propostas pela BNCC, incluindo essas aprendizagens nas intencionalidades pedagógicas do nosso planejamento. Então, as competências e as habilidades devem estar indicadas nos objetivos, sejam eles geral ou específicos, do meu plano de aula, da minha sequência didática, do meu projeto didático, da minha atividade pedagógica. E aí, então, nós podemos fazer esta analogia entre objetivo geral e competência. E aí a gente pode fazer essa analogia. Objetivo geral de projeto interdisciplinar com competências específicas de área. Objetivo geral de projeto específico com as competências específicas por componente curricular. E os objetivos específicos com as habilidades propostas na Base Nacional Comum Curricular. Vou propor a vocês, colegas, professores e professoras da área de linguagens, um processo de planejamento de uma atividade pedagógica, uma sequência didática, de forma interdisciplinar, de forma integrada entre os diferentes componentes curriculares que são abrigados por essa área de linguagens, ok? Eu começo o planejamento através de uma análise comparativa das unidades temáticas ou as práticas de linguagens
desses 4 componentes. Então, se nós colocarmos, lado a lado, as práticas de linguagens de língua portuguesa, leitura, escuta, produção de texto, oralidade, análise linguística ou semiótica, ao lado das unidades temáticas de arte, artes visuais, dança, música, teatro, artes integradas, ao lado das unidades temáticas de educação física, brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas, práticas corporais de aventura. E ao lado das práticas de linguagens da língua inglesa, leitura, oralidade, escrita, conhecimentos linguísticos e a dimensão intercultural. Analisando essas unidades temáticas e essas práticas de linguagem de forma comparativa, nós conseguimos estabelecer conexões que possuem afinidades nos seus objetos de conhecimento, no universo de saberes que cada prática de linguagem ou unidade temática envolve, abrange. Então, por exemplo, nós podemos relacionar, conectar afinidades entre a prática de linguagem de língua portuguesa, oralidade, com a unidade temática Artes Integradas de Arte, com brincadeiras e jogos de educação física e oralidade lá da língua inglesa. Então, nesta conexão, eu estou criando um filtro inicial para que eu consiga direcionar a minha escolha, a minha pesquisa sobre quais competências e habilidades eu irei trabalhar nessa minha proposta, no meu projeto, no meu plano de aula, na minha sequência didática. Essa relação que eu propus entre oralidade de língua portuguesa, artes integradas de arte, as brincadeiras e jogos de educação física e a oralidade de língua inglesa, nos aponta para um bloco de habilidades de cada um desses componentes curriculares. Próximo passo é eu indicar o público-alvo dessa minha atividade, sequência didática, projeto. Vou propor que, nesse exemplo, nós consideremos como público-alvo os alunos do 2º ano do ensino fundamental. Então, eu vou olhar lá na matriz de habilidades e objetos de conhecimento do 2º ano, em língua portuguesa, em arte, em educação física e língua inglesa. E eu tenho um outro filtro, né? Eu não vou analisar toda a matriz de habilidades do 2º ano de língua portuguesa. Eu vou olhar especificamente para o bloco de habilidades que está veiculado à prática de linguagem oralidade. Então aí eu já restringi, as possibilidades de habilidades, de aprendizagens que eu posso trabalhar nessa minha proposta interdisciplinar, integrada. A mesma coisa na matriz de habilidades de arte. Eu não vou olhar para todas as habilidades. Eu vou olhar especificamente para as habilidades que fazem parte da unidade temática Artes Integradas do 2º ano. Em educação física, a mesma coisa. Eu vou olhar para as habilidades que fazem parte da unidade temática Brincadeiras e Jogos do 2º ano. E em língua inglesa, vou olhar especificamente para as habilidades que fazem parte da prática de linguagem oralidade do 2º ano. Desta forma, eu restringi o campo de pesquisa e facilitei aí a seleção de quais habilidades de cada uma dessas práticas de linguagem e unidades temáticas eu pretendo desenvolver nos meus alunos através dessa atividade, desse projeto, dessa sequência didática. Eu, então, selecionei a habilidade da prática de linguagem, oralidade de língua portuguesa, cantar cantigas e canções, obedecendo
ao ritmo e à melodia. Então esta é a habilidade da prática de linguagem e oralidade de língua portuguesa do segundo ano, que eu selecionei para trabalhar na minha proposta. Já em arte, eu selecionei a habilidade de caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. Essa é uma habilidade que faz parte da unidade temática Artes Integradas para o segundo ano, em arte. Em educação física, a habilidade selecionada foi experimentar, fruir, recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas. Então, esta habilidade de educação física faz parte da unidade temática Jogos e Brincadeiras, no segundo ano. Em língua inglesa, a habilidade selecionada foi aplicar os conhecimentos da língua inglesa para pronunciar números e contar por meio de cantigas e parlendas do contexto local e regional. Então veja, eu cheguei a essas habilidades a partir desse caminho, desse processo. Eu parti das unidades temáticas e das práticas de linguagens dos 4 componentes, né, obrigatórios da área de linguagens e estabeleci uma conexão, né, entre algumas dessas práticas de linguagens e unidades temáticas. A partir dessas conexões, eu criei um filtro que restringiu a minha pesquisa, o meu estudo, a minha busca sobre quais habilidades eu vou trabalhar, desenvolver nessa minha proposta. Analisando essas habilidades que eu selecionei para trabalhar na minha proposta, eu voltei lá nas competências específicas da área de linguagens e analisei qual daquelas competências se aproxima mais dessas habilidades, ou essas habilidades selecionadas de língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa vão me ajudar a desenvolver no meu aluno qual daquelas competências específicas da área de linguagens. E então cheguei à competência específica número 1 da área de linguagens. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social, cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividade, de identidades sociais e culturais. Então veja como essa análise, esse estudo sobre as estruturas das habilidades e das competências favorecem, contribuem para que a gente consiga encontrar, selecionar habilidades que eu preciso trabalhar com os alunos, relacionar essas habilidades com as competências que elas estarão contribuindo para que a gente desenvolva. Então, aqui nós já conseguimos elaborar as nossas intencionalidades pedagógicas com a nossa proposta, com o nosso projeto, a nossa sequência didática. Eu já sei qual é a competência específica da área de linguagem que eu quero trabalhar com os alunos e sei quais são os objetivos de aprendizagens, quais são as habilidades em cada um dos 4 componentes que eu preciso desenvolver nos meus alunos. Agora, então, eu posso partir, para a próxima etapa, que é elaborar, planejar, pensar as estratégias, as ações necessárias para que a gente consiga desenvolver essas habilidades e atingir essa competência. Eu pensei em uma das diversas possibilidades de estratégias e ações, uma sequência aí de ações em que os professores vão trabalhar de forma integrada, basicamente, o mesmo objeto de conhecimento. Então, eu proponho que os professores dos 4 componentes trabalhem com cantigas.
com músicas, né, do universo infantil. A professora ou a professora de língua inglesa pode trabalhar então com a música, né, Ten Little Indians. O professor, a professora de língua portuguesa vai trabalhar com a música dos 10 Índiozinhos, que seria uma espécie de tradução da música, da cantiga que eles estão aprendendo na aula de língua inglesa. Eles vão aprender também na aula de língua portuguesa, só que através dos códigos da língua portuguesa. Nas aulas de educação física, eles podem aprender, desenvolver uma partitura corporal para realizar enquanto cantam a música em inglês ou em português. Nas aulas de arte, eles podem trabalhar a questão do ritmo, da melodia da canção, da cantiga, né, que são os elementos expressivos da música. Podem estudar as origens dessa cantiga, conhecer o contexto histórico, cultural, as características estéticas, a matriz estética de onde vem, de onde originou essa canção dos 10 Índiozinhos. Então, percebam que quando nós trabalhamos dessa forma integrada, os saberes, eles adquirem outros sentidos. Esses sentidos são ampliados, aprofundados, sedimentados, de forma que a apropriação desses saberes, ela se torna mais significativa por parte dos alunos. Vamos então ao segundo exemplo desse trabalho interdisciplinar, dessa abordagem interdisciplinar, desse trabalho integrado entre os componentes curriculares da área de linguagens. Voltando lá nas unidades temáticas e nas práticas de linguagem, desta vez eu proponho uma conexão, né, uma integração entre a prática de linguagem de língua portuguesa, leitura e escuta, com dança na arte, a unidade temática de arte, com a unidade temática danças em educação física, com a prática de linguagem, dimensão intercultural de língua inglesa. Vou lá na matriz de habilidades. De qual ano? Vou definir então o meu público-alvo. Dessa vez vou propor que a gente trabalhe com alunos do 5º ano. Então eu vou pesquisar, estudar a matriz de habilidades de língua portuguesa do 5º ano, mas especificamente o bloco de habilidades que fazem parte da prática de linguagem, leitura e escuta. As outras habilidades das outras práticas de linguagem eu não vou olhar, verificar, pesquisar. Em arte eu vou olhar para as habilidades de a arte do 5º ano, que fazem parte da unidade temática dança. Em educação física, vou olhar para o bloco de habilidades que fazem parte da unidade temática danças. Em língua inglesa, eu vou olhar para o bloco que faz parte da prática de linguagem, dimensão intercultural. E então vou selecionar uma habilidade aí de cada um desses blocos, cada componente curricular, para trabalhar na minha proposta pedagógica. Selecionei em língua portuguesa a habilidade de apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes modos de divisão dos verbos, estrofes e refrões e seu efeito de sentido. Então esta é uma habilidade da prática de linguagem, leitura e escuta em língua portuguesa no 5º ano. Em arte, eu selecionei a habilidade de experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança, presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. É uma habilidade que faz parte da unidade temática dança em arte do 5º ano. Em educação física, a habilidade selecionada foi experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil
e do mundo. E as danças de matriz indígena, africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados dessas danças em suas culturas de origem. Então essa é uma habilidade que faz parte da unidade temática Danças em Educação Física do 5º ano. Em língua inglesa, a habilidade selecionada foi identificar a presença da língua inglesa na sociedade brasileira, comunidade, palavras, expressões, suportes e esferas de circulação e consumo e o seu significado. Esta é uma habilidade de língua inglesa para o 5º ano que faz parte da prática de linguagem dimensão intercultural. Muito bem, analisando essas habilidades e retomando as competências específicas da área de linguagens, eu cheguei então na competência específica número 2. Então, a partir dessas habilidades, eu entendo que estarei desenvolvendo, levando os meus alunos na direção da competência específica número 2 da área de linguagens, que é conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e linguísticas, em diferentes campos da atividade humana, para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Então vejam que as habilidades selecionadas contribuem para o desenvolvimento dessa competência específica da área de linguagem. Temos agora as nossas intencionalidades pedagógicas. Podemos, então, partir para a próxima etapa do planejamento, que é elaborar as ações, as estratégias utilizadas para desenvolvermos essas habilidades e atingirmos essa competência. Aqui eu proponho, como um exemplo, de ação pedagógica, uma sequência de atividades, uma sequência didática, envolvendo os professores dos 4 componentes curriculares, cada um buscando atingir a habilidade selecionada do seu componente. Em língua portuguesa e língua inglesa, nós podemos trabalhar a letra de uma música de um cantor, de um grupo brasileiro que possua expressões em língua inglesa. Portanto, a letra, o texto, poderá ser trabalhado tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa. Aquelas habilidades propostas, elas poderão ser trabalhadas, desenvolvidas, estimuladas a partir do texto, da música selecionada nos 2 componentes. Em educação física e arte, nós podemos trabalhar com a música, os seus elementos expressivos, o ritmo, a melodia, a harmonia da música, que tem o seu texto sendo trabalhado em língua portuguesa e língua inglesa. Em educação física e arte, nós podemos trabalhar a dança, os elementos expressivos da dança, os fatores do movimento, peso do movimento, ritmo, espacialidade, propor a criação de partituras corporais a partir da música, coreografias. Desta forma, o mesmo objeto de conhecimento ele está sendo trabalhado nos diferentes componentes curriculares com objetivos de aprendizagens específicos de cada um desses componentes curriculares, proporcionando assim um trabalho interdisciplinar integrado na área de linguagens. Eu espero que esses exemplos e esse processo de planejamento integrado, interdisciplinar, tenha ficado claro para todos e todas. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão sobre a pedagogia de projetos, que, a meu ver, é uma abordagem extremamente apropriada quando nós consideramos o trabalho interdisciplinar, integrado, seja ele em qual área do conhecimento
for. Nesta nossa conversa, estamos focando na área de linguagens. Então, é uma abordagem que eu vou apresentar que pode ser aplicada, utilizada nessa área de conhecimento tranquilamente. Então, quando a gente fala de pedagogia de projetos, nós estamos falando de abordagens pedagógicas, de ações pedagógicas que possuem alguns elementos comuns, algumas características que são comuns. Normalmente, todo projeto pedagógico, ele trabalha com algum tipo de tecnologia digital, envolve uma educação contextualizada, ou seja, considera um determinado contexto de realidade, uma determinada situação a ser solucionada, transposta, modificada. Envolve também o acesso à informação, dados são acessados, informações necessárias para o desenvolvimento do projeto são estruturadas, elaboradas. Todo projeto pedagógico é desenvolvido, planejado, implementado de forma colaborativa, coletiva, em grupo, e isto necessariamente vai exigir dos envolvidos no projeto algumas habilidades socioemocionais, como a criatividade, a colaboração, a comunicação, a empatia. Outra característica de um projeto pedagógico é que ele vai contribuir para o desenvolvimento não só de saberes, de conteúdos, de objetos de conhecimento, de conceitos, também. Mas há também o desenvolvimento, o estímulo para o desenvolvimento de competências. Então, além de conteúdos, objetos de conhecimento, nós também estimulamos o desenvolvimento e a aprendizagem de competências, de habilidades. Então, nesse sentido, vejam que todos esses elementos que caracterizam um projeto pedagógico, eles favorecem a abordagem proposta pela BNCC, o princípio fundamental da educação integral e também elementos que estão indicados nas competências gerais. Então, trabalhar com pedagogia de projetos é extremamente produtivo, é essencial, é fundamental em tempos de BNCC, ainda mais quando nós queremos trabalhar com uma abordagem interdisciplinar, integrada, por área do conhecimento, envolvendo diferentes componentes curriculares e os seus diferentes saberes e aprendizagens. Muito bem, por que trabalhar com projetos no contexto escolar? Porque projeto vai contribuir para o desenvolvimento de habilidades, competências, conteúdos de uma maneira intencional e sistematizada. Veja, nos dois exemplos que nós falamos anteriormente, que nós começamos lá com uma análise das unidades temáticas e as práticas de linguagem, e aí estabelecemos uma conexão, uma integração, e aí selecionamos as habilidades, as competências. Nós primeiro elaboramos as nossas intencionalidades pedagógicas, para depois a gente pensar nas estratégias, nas ações. Então, é isso que um projeto proporciona. Nós pensamos as estratégias, as ações de um projeto pedagógico só depois que nós temos clareza sobre a nossa intencionalidade pedagógica, que se expressa através dos objetivos de aprendizagens, das competências, das habilidades que se espera desenvolver nos alunos que vão participar daquele projeto. E por que trabalhar com projetos? Também porque eles tornam o processo de ensino-aprendizagem mais estimulante. Num projeto, todos os envolvidos estão
propondo ações e realizando ações em busca de solucionar um problema, uma questão, uma situação que precisa ser modificada. E isso torna o processo mais estimulante. Então, trabalhar com projeto é uma forma de tornar a aprendizagem mais estimulante, mais significativa. Por que eu preciso aprender isto? Por que eu preciso desenvolver essas habilidades? Para que a gente consiga modificar essa realidade, para que a gente consiga transformar essa situação, para que a gente consiga responder essa pergunta, transpor esse desafio. Nós temos duas categorias básicas quando a gente fala de pedagogia de projetos. Nós podemos trabalhar com projetos temáticos ou com a aprendizagem baseada em projetos. São duas abordagens distintas sobre a pedagogia de projetos. Projetos temáticos é uma abordagem bastante conhecida, né, dos professores e educadores. Nós realizamos periodicamente esse tipo de projeto. Então, um projeto temático é aquele que é elaborado e desenvolvido a partir de um tema, um único tema. Então, estabelece-se esse tema, é a primeira coisa. Em função do tema, são propostos os objetivos de aprendizagens e as ações que cada um dos envolvidos, cada área do conhecimento, cada componente curricular envolvido no projeto vai trabalhar. Tudo em função do tema. A partir desse tema, cada componente curricular vai propor ações, estratégias e objetivos de aprendizagens a serem trabalhados. Normalmente, nesse tipo de abordagem, projetos temáticos, depois de definido o tema, cada componente curricular vai trabalhar de forma independente, autônoma e praticamente não conversa mais com os outros componentes que também fazem parte do mesmo projeto. Então, nas aulas de ciências, nós vamos trabalhar com o conhecimento sobre o mosquito transmissor da dengue, como são as formas de transmissão, as formas de prevenção. Em língua portuguesa, nós vamos trabalhar com produção textual, de trava-línguas, de parlendas, sobre o mosquito da dengue, sobre a prevenção e assim por diante. Esse tipo de abordagem dos projetos temáticos visa o trabalho com uma temática específica, única, que vai orientar todas as ações de todos os envolvidos. Então, é em torno desse tema que vão gravitar todas as ações de todos os envolvidos nesse projeto. Mas a gente também tem a abordagem da aprendizagem por projetos, ou a aprendizagem baseada em projetos, que é a ABP. Nessa abordagem, a proposta é que não comecemos com a definição de um tema, mas sim com a definição das aprendizagens que eu preciso desenvolver nos alunos envolvidos nesse projeto. Então, a gente pode, estabelecer um link, uma relação com aquela proposta que eu apresentei para vocês, de planejamento de uma atividade pedagógica, em que eu comecei definindo as habilidades que eu quero desenvolver nos alunos e as competências. É exatamente isso que a ABP propõe. Então, em tempos de BNCC, trabalhar com a ABP, aprendizagem baseada em projetos, significa que no planejamento de um projeto, a gente deve começar pela definição das habilidades e competências que eu quero desenvolver nos alunos que estarão envolvidos nesse projeto. A partir dessas habilidades e competências, dessas aprendizagens que eu quero desenvolver, é que nós vamos então selecionar
pesquisar temas. E aí a gente pode trabalhar com mais de um tema no mesmo projeto. Definimos então essas temáticas, aí nós partimos para a etapa da definição, da elaboração das ações, das estratégias que serão realizadas durante esse projeto para que possamos desenvolver aquelas habilidades e competências indicadas inicialmente. A metodologia empregada na ABP, nessa abordagem da aprendizagem baseada em projetos, é a metodologia da investigação, ou seja, nós vamos investigar, levantar quais são as aprendizagens, as habilidades que os meus alunos precisam desenvolver nesse momento e que eu preciso dar uma atenção especial. Eu preciso fortalecer o desenvolvimento dessas habilidades. Definindo então essas habilidades, investigando essas demandas, em termos de aprendizagens, o que os meus alunos mais precisam aprender nesse momento. Então, eu defino essas habilidades e competências e então eu passo para o levantamento de hipóteses. Então, será que se eu realizar determinada ação, determinada atividade, eu vou conseguir desenvolver essa habilidade? E aí a gente vai então avançando no planejamento das ações, das estratégias, das atividades que serão propostas nesse projeto. Depois a gente faz um planejamento em grupo, envolvendo professores, alunos. Bom, temos que desenvolver essas habilidades e competências. Pensamos nessas ações, nessas estratégias. O que vocês acham? Alguém tem alguma sugestão de outra estratégia, de outra ação, outra atividade que possa fortalecer o desenvolvimento dessas habilidades e dessas competências? E então partimos para a implementação, para a realização dessas ações e para a construção de um produto final. Então, todo projeto ele pressupõe um produto final, que pode ser algo concreto ou pode ser um evento. Então, um projeto de realização de uma feira científica, um projeto de a realização de um sarau, um show de talentos, uma peça de teatro, uma exposição de fotografia, a publicação de um livro digital. Desta forma, trabalhando, definindo as ações a partir das aprendizagens que a gente quer desenvolver, o processo se torna ainda mais significativo para todos os envolvidos. Para o professor, é mais fácil para ele definir as ações, as estratégias, porque ele sabe onde ele tem que chegar, quais são os objetivos que ele tem que atingir, no caso, as habilidades e as competências. Para os alunos também se torna um processo mais significativo, porque eles também sabem onde eles devem chegar, que soluções eles devem encontrar, para qual situação, que contexto deve ser modificado, transformado, quais as habilidades necessárias para que eu consiga realizar essa transformação. E isso torna o trabalho ainda mais integrado, interdisciplinar. Não é cada um trabalhando no seu quadrado a partir do mesmo tema. Não. Todos estarão trabalhando em função daquelas aprendizagens que precisam ser desenvolvidas. E aí recorrendo a diferentes temáticas que possuam afinidades com os seus componentes curriculares, com a sua área de domínio, de conhecimento. Essa abordagem da ABP, ela já foi defendida com outros nomes, definições, por pensadores, filósofos, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Então, a gente pode apontar, por exemplo,
né, o John Dewey como um dos precursores dessa abordagem, que defendeu o aprender fazendo, aprender pelo fazer, pela prática, experimentando, errando e acertando. Isso tem tudo a ver com a ABP, né, com essa abordagem da aprendizagem baseada em projetos. O Fernando Hernandes, né, contemporâneo, ainda vivo, que também defende esse trabalho pedagógico significativo, essa aprendizagem significativa para todos os envolvidos no processo, tanto para o professor quanto para o aluno. O Instituto, Buck Institute for Education, também possui uma pesquisa, desenvolve pesquisa dessa abordagem, né, do aprender fazendo, experimentando, do aluno maker, aquele aluno que atribui sentido às suas aprendizagens através do fazer, da prática. Ele vai em busca do conhecimento, vai em busca das aprendizagens em função das demandas que se põem, né, que se colocam para ele. Né, das necessidades, das situações que precisam ser modificadas, transformadas. Então, o objetivo principal da ABP é trabalhar com conteúdos que sejam relevantes e oferecer oportunidades para que todos os envolvidos, né, e principalmente os alunos, possam investigar esses conteúdos, explorar, ampliar esses conteúdos através de questionamentos, de situações problema, de questões investigativas e apresentar, né, publicamente, abrir, né, compartilhar, né, os resultados desse projeto que foi realizado, né, por todos os envolvidos. Então esse é o objetivo principal da ABP, aprendizagem baseada em projetos. Um projeto, ele pode ter uma curta duração, uma longa duração. Isso vai depender das aprendizagens que se quer desenvolver, trabalhar, vai depender do momento de maturidade, do repertório, dos envolvidos nesse projeto. Um projeto pode envolver um componente curricular e aí fazer a integração entre as suas unidades temáticas ou as suas práticas de linguagem, ou pode envolver mais de um componente curricular. E aí ele vai potencializando ainda mais a sua dimensão interdisciplinar, né, integradora, né, essa integração entre diferentes componentes curriculares. Um projeto também pode ser associado ao currículo existente, ou seja, ele pode trabalhar, né, uma temática que está presente, prevista no currículo existente da escola, como também ele pode originar um novo currículo. Ele pode estimular o interesse sobre novas temáticas, o interesse sobre novas aprendizagens que não estão previstas no currículo oficial da escola. Então, nesse sentido, a ABP ela também potencializa essa ampliação do currículo pré-estabelecido na escola. Quando a gente propõe um projeto interdisciplinar, integrado, a ideia é que as conexões, né, estabelecidas, elas indiquem algumas etapas a serem percorridas. Então, lá no desenvolvimento das ações do projeto, é necessário, é importante que existam algumas propostas, algumas estratégias que devam ser implementadas, realizadas, integrando os alunos e professores de diferentes componentes curriculares. Então, se é um projeto que envolve arte, educação física e língua portuguesa, então é importante que eu tenha algumas etapas desse projeto em que existam algumas ações que reúnam, que integrem esses diferentes componentes curriculares. E é importante, quando a gente selecionar as habilidades que serão trabalhadas, o eixo temático, as temáticas que serão desenvolvidas no projeto, é importante
que a gente considere a relevância desses temas e dessas aprendizagens para os alunos. Se for um tema que está muito distante deles, ele não vai ter relevância ou pouca relevância para esses alunos. Então, o engajamento dos alunos no projeto também vai ser baixo, pequeno. Então, é importante que os conteúdos, temas, as aprendizagens, as habilidades, as competências indicadas para serem trabalhadas e desenvolvidas no projeto sejam relevantes, façam sentido para os alunos envolvidos nesse projeto. Aí algumas questões de ordem prática sobre a pedagogia de projetos. A duração de um projeto. Quando a gente fala dos pequenininhos, educação infantil, não pode ser muito longo. Então, o projeto pode ter, em média, a duração de um dia, uma semana, no máximo um mês, se a gente for prolongar mais esse projeto. Já no ensino fundamental, anos iniciais, a gente pode pensar um projeto também com curta duração, uma semana, um mês, né? É um tempo aí bacana que a gente consegue engajar, né, os alunos na realização do projeto. Já os maiores, né, o ensino fundamental, anos finais, ensino médio, aí nós podemos pensar numa duração mais longa, né, para o projeto. A gente pode ter projetos aí de 2 meses, um semestre, em que a gente vai conseguir aí um mínimo de engajamento também por parte dos alunos. Como a gente pode engajar mais, né, os estudantes, a comunidade escolar no projeto? É importante que a questão norteadora, a situação a ser modificada, ela seja estimulante, faça sentido, seja relevante para toda a comunidade escolar. E o mais importante, que essa questão norteadora ela seja definida, elaborada de forma coletiva. Então é importante que os professores, quando forem planejar os seus projetos, ouçam os alunos, os pais, a comunidade escolar, para conseguir sintetizar numa questão norteadora situações que sejam relevantes para todos. Se não para todos, mas para a maioria. Fazendo isso, você vai conseguir melhorar e aumentar o engajamento dos estudantes e da comunidade escolar no projeto. E o produto final de um projeto? O que é? Como pode ser o produto final de um projeto? Como eu já falei, ele pode ser algo concreto, um livro que vai ser publicado, a maquete que vai ser confeccionada, pode ser um evento, uma exposição de fotografia, uma exposição de pinturas, de charges, um show de talentos, um sarau, uma exposição científico-cultural, uma feira de ciências. Independente do formato do produto final, necessariamente ele tem que estar vinculado à questão norteadora. E também é importante que, para conseguir concretizar esse produto final, os alunos tenham que desenvolver e dominar aquelas habilidades e competências indicadas lá no começo. Então, é preciso que haja esse link, essa relação entre o produto final e a questão norteadora e as aprendizagens, as habilidades e competências estabelecidas como objetivos de aprendizagens do projeto. Como a gente pode avaliar numa pedagogia de projetos? A gente pode avaliar a partir de rubricas, então eu posso criar rubricas. São indicadores para o processo, para a realização do produto final, para a apresentação durante o show de talentos. Então eu posso elaborar indicadores, né, rubricas, para cada etapa do projeto. Por exemplo, um indicador, né, uma rubrica de assiduidade na etapa do planejamento do projeto. O aluno foi assíduo em todas as etapas, em uma mais, em outras não. A colaboração, o engajamento, a responsabilidade com as suas atribuições. Então eu posso olhar lá para as habilidades que eu estou propondo que ele desenvolva e desmembrar aquelas habilidades em indicadores, em rubricas.
e eu, professor, então vou acompanhando todo o desenvolvimento do projeto e a realização do produto final e vou então registrando quais os indicadores, quais as rubricas foram atingidas e quais não foram. Eu posso também propor a elaboração de um caderno ou um diário de bordo para que cada aluno, registre as suas experiências, o seu percurso durante o projeto. Eu posso também propor um portfólio em que a gente vai arquivando aí as produções das diferentes etapas do projeto de cada aluno e depois fazer uma avaliação, o aluno fazer uma autoavaliação sobre esse portfólio, o professor fazer uma avaliação sobre os avanços das aprendizagens desse aluno durante o projeto. Eu posso dar feedbacks para os alunos por etapas do projeto, então não preciso esperar o encerramento, a finalização do projeto para dar um feedback para os alunos, para fazer uma avaliação sobre o desempenho deles. Eu posso criar os indicadores, fazer a avaliação da etapa 1 e já dar o feedback para os alunos, para que eles possam então melhorar naqueles indicadores que eles não foram tão bem na primeira etapa. Então eu posso avaliar tarefa, eu posso dar feedback de tarefa realizada, eu posso dar feedback sobre o processo como um todo, maior, da etapa, eu posso dar um feedback sobre autorregulação, autoavaliação, então ensinar o aluno a como fazer uma autoavaliação, posso dar um feedback pessoal, falando aí sobre as habilidades socioemocionais, estimulando a participação, o envolvimento, a colaboração, a empatia do aluno. Na pedagogia de projetos, o professor tem um grande desafio em avaliar. É preciso que ele tenha clareza sobre o que ele está avaliando. Para ele ter essa clareza, é preciso que ele saiba quais são as habilidades estabelecidas lá no começo e as competências que eu preciso desenvolver nos alunos. A partir dessas habilidades, dessas competências, eu crio então esses indicadores, essas rubricas, para poder avaliar de forma o mais objetiva possível, com clareza. É preciso que eu, professor, tenha consciência sobre como o aluno estava no início do projeto e como ele está agora no final do projeto. Ele avançou? Não avançou? Então é importante esses instrumentos, indicadores, rubricas, registros, para que o professor consiga realizar uma avaliação com propriedade, fundamentada, o mais objetiva possível. E como é que eu posso, então, potencializar a dimensão criativa no projeto? Eu posso recorrer a metodologias ativas, a sala de aula invertida, a instrução por pares, o uso de tecnologias digitais, de informação e comunicação, que faz parte do cotidiano desses alunos, eles têm muita afinidade com isso. Criar espaços de inovação, espaços makers, oficinas, laboratórios, para que os alunos possam realizar as etapas do projeto, experimentos, testagens. Eu posso trabalhar com equipes, configuração em grupos, estabelecer funções dentro de cada grupo, orientar e mediar os alunos no desempenho de cada uma dessas funções dentro do grupo. Dessa forma, a gente consegue potencializar a dimensão criativa no projeto. Então, essas são as duas principais categorias, abordagens da pedagogia de projetos, os projetos temáticos e a ABP, a aprendizagem baseada em projetos. Eu acredito que a ABP está muito mais em consonância com a proposta da BNCC de uma educação integral. Espero que vocês tenham compreendido e aproveitado essas nossas conversas, para que vocês possam trabalhar dentro da área de linguagens de forma interdisciplinar, integrada, com intencionalidade pedagógica clara, pré-estabelecida. É a partir da intencionalidade pedagógica que a gente vai pensar as nossas estratégias, as nossas ações, os recursos necessários,
Enquanto eu não tenho essa intencionalidade pedagógica clara, definida, não é possível a gente avançar no processo de planejamento e muito menos no processo de ensino-aprendizagem. Muito obrigado e até a próxima.